Fala galera, 18 horas conforme o combinado, tô online, ok? Acendendo a luz do celular aqui, acendendo uma luzinha aqui para melhorar a visibilidade e vamos lá. Hoje o assunto é muito interessante, é um assunto sobre economia básica, né? O que eu vou falar para vocês vai ser uma contextualização do que é economia, o que é mercado, né? O que é uma economia de mercado, por exemplo. O que é, no caso, você estar num país capitalista. O que é, por exemplo, sei lá, essa briga que existe aí polarizada entre ainda se discutir tanto comunista e capitalista, o fulano é comunista e por aí vai. Olha meu amigo aí, ó. Sejam bem-vindos aí, todos que já entraram. O Rubens tá aí, o Caio tá aí, o Davi, o Gabriel, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui já. Antes eu quero fazer uma contextualização para vocês do que é, né, a sociedade. Então, o que é a sociedade? A sociedade é a convivência das pessoas, mas ela tem uma origem. Onde é essa origem? Essa origem, ela é na família. Então, uma sociedade começa na família. Isso é importante de ser falado no início de uma aula de economia. Por quê? Porque todo comportamento econômico, ele começa a ser construído dentro do ambiente familiar. Como vocês aprenderam lá no processo de formação de crenças. O que as pessoas acreditam sobre o mercado, acreditam sobre trabalhar, sobre dinheiro, sobre cuidar do dinheiro e usar dinheiro, é muito daquele processo de formação de crenças lá. Isso tem sim tudo a ver com economia, economia tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque economia não é uma ciência exata. Tá, pessoal? Economia é uma ciência humana. Então, quando alguém fala assim para você, eu fiz economia, eu estudei economia, fiz faculdade de economia, essa pessoa é formada em ciências humanas. Ela é da área de humanas e não é da área de exatas. Por quê? Porque a economia, ela não é nada mais, nada menos do que os indicadores do comportamento financeiro das pessoas, basicamente. Certo? Então, quando se trata de comportamento, quando eu tenho agentes econômicos que são pessoas, que são os cidadãos de um país, então eu estou falando que ela é uma ciência humana. São os seres humanos que fazem essa ciência existir, que tornam isso uma ciência, e o comportamento desses seres humanos passa a ser mensurável. Ou seja, se eu consigo coletar dados por causa do comportamento comum, por causa do comportamento semelhante que todas essas pessoas que estão vivas dentro de uma sociedade têm, então isso pode se tornar uma ciência mensurável, né? Então eu consigo mensurar a economia, eu consigo saber dados, por exemplo, de como o consumo das pessoas num determinado setor foi influenciado pela crise, ou como que algumas empresas de determinado setor foram abaladas pela crise, e assim por diante. Por quê? Porque o comportamento dessas pessoas refletem justamente essa movimentação que se dá por diversos agentes econômicos desse mesmo local. Beleza? Então, começando aí, a primeira coisa que a gente vai falar hoje aqui, trazendo aí esse conceito então de economia básica, introdução ao mercado financeiro, a gente vai falar da sociedade econômica. O que é a sociedade econômica? Pense o seguinte. Isso é um conceito, inclusive, de Jean-Jacques Rousseau, é um filósofo, que falava que uma família era construída e o pai e a mãe, eles se sentem por obrigação e pelo amor que naturalmente emana desse ser, a obrigação de cuidar dos filhos. Então, quando ele cuida do filho, ele sustenta o filho até que o filho esteja preparado, esteja apto para sobreviver sozinho. Lembra aquela aula que a gente falou lá de propósito? Falei bastante com vocês sobre propósito. O cérebro ele tem um dispositivo ligado para a sobrevivência. Então os pais eles sabem isso naturalmente. Isso é eminente do ser humano, social, cuidar dos filhos para que os filhos consigam sobreviver. Por quê? Porque o bebê humano ele é muito frágil, ele é muito vulnerável, ele não consegue sobreviver sozinho. Então os pais cuidam desse bebê até ele crescer. E depois que ele cresce e pode se sustentar sozinho, de acordo com Jean-Jacques Rousseau, ele acredita que esse ser humano só vai sair de perto da família por opção própria. Se ele quiser sair mesmo de perto dessa família, por quê? Porque ele não é obrigado a sair de perto dessa família.
Eles podem continuar crescendo e construindo juntos ali a sua sobrevivência, produzindo os alimentos, produzindo as coisas que são necessárias para a sua superveniência. Então ele fala que as pessoas às vezes abandonam a família, ficam longe da família por mera conveniência. Eles acharem que é melhor e querem fazer isso por motivos aleatórios também, não tão claramente mapeáveis. Beleza? Então, o que isso significa? Que essas famílias acabam por irem crescendo aos poucos, né? E é como diz a Bíblia também. A Bíblia diz assim, que deixará o moço a casa do seu pai e da sua mãe, deixará a moça a casa do seu pai e da sua mãe, e unir-se-ão e serão dois numa só carne. Isso acontece quando é o casamento, né? Então uma família criou ali um jovem rapaz, e esse jovem rapaz esteve ali preparado para ir adquirir sua superveniência sozinho. Ele acaba se unindo com outra pessoa. Esses são fatores naturais. Esses fatores naturais fazem com que as famílias vão crescendo. E o desenvolvimento dessas famílias, conforme elas vão crescendo, começa a trazer os primeiros conceitos de mercado. Os primeiros conceitos de mercado, historicamente, vêm lá do escambo. E o que era o escambo? Era quando eu produzia alguma coisa para comer, né? Então, suponhamos que antes eu tinha que produzir tudo. Suponhamos que antes eu criava galinha, eu plantava batata, eu plantava arroz, plantava café, plantava de tudo um pouquinho ali, alguns legumes, o que a terra me desse e o que eu conseguisse criar de animal, porco, galinha, vaca, ali eu ia comer e ia alimentar a minha família. Só que aí, com o passar do tempo, conforme essas famílias vão crescendo, vão se distribuindo e aumentando, então começa-se a perceber a conveniência de, ao invés de eu plantar de tudo um pouquinho e criar também os animais, compensa eu plantar só batata. Porque se eu focar a minha plantação de batata, então aí o que sobrar para mim de batata, ou seja, o excedente, aí eu posso trocar com um pouquinho ali do Gabriel, que está criando vaca, por exemplo. Gabriel, eu te dou um pouco de batata, você me dá um pouco da carne. Ou então, com quem mais que está aí? Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Ó. Com o Diego, o Dieguinho tá aí, o Rubens, né? Então aí eu pego um pouco de batata e troco ali com o Dieguinho ali, o Dieguinho me dá um pouco de carne de porco. Aí o Rubens me dá um pouco de arroz. E aí isso era o escambo. Então as famílias iam crescendo com essa característica já mercadológica, já comercial, produzindo a sua comida, e essa comida passa... Legal, boa, Gabriel, muito bom. Aí essas famílias passam a trocar entre si essas mercadorias que estão sendo produzidas. Só que o que começa a acontecer? Começa a chegar uma hora que essas famílias... E pessoal, eu estou falando de uma forma bem lúdica, bem simples, tá? Para entender, para ficar facinho de entender como é esse desenvolvimento mercadológico. Quando essa especialização começa a criar uma proporção muito grande, começa a ficar difícil, por exemplo, eu trocar batata em vaca, eu trocar batata em porco. Por quê? Porque demora, né? É uma troca não muito fácil de ser feita, não é tão mensurável. Quanto de batata eu tenho que dar para o Gabriel para ele me dar X quilos de vaca, por exemplo? Então começou a ficar difícil essa mensuração dos valores das coisas. Aí é quando surge o quê? A moeda. Isso que eu estou falando é coisa muito antiga. Onde vocês vão encontrar isso? Existe um livro que chama História Mundial, do Philip Parker. É um livro muito bom, que conta uma noção geral de história mundial, muito bacana. Existe o livro do Yuval Noah Harari, que ele fala lá, se eu não me engano é o Sapiens, ele explica lá também o desenvolvimento do ser humano e fala bastante sobre essa questão antropológica, social, de como que essas famílias vão crescendo e se desenvolvendo. Quando chega nesse ponto, a sociedade cria a moeda. Quando ela cria a moeda, fica mais fácil eu trocar batata por vaca, porque ao invés de eu dar batata e ele me dar vaca, eu dou para ele um punhado de moedas, que esse punhado de moedas vai corresponder ao valor daquela quantidade de vacas. Aí ele pega aquele punhado de moeda e troca lá com o Diego, que vai dar para ele arroz. Então, o que é moeda? O que é dinheiro? Dinheiro não é nada mais do que título de troca. Isso que é dinheiro, tá? Então, dinheiro é título de troca. O dinheiro é poder de troca, poder de compra. Isso que é dinheiro. Então, por se tratar de poder de compra, de poder de troca, eu trocar dinheiro por benefícios, por produtos e serviços, já fica claro uma coisa, que o que nós queremos, na verdade, não é dinheiro. Legal? Então, primeiro conceito aí que você tem que pegar. O que você quer, na verdade, não é o dinheiro. O que você quer são outros ativos que o dinheiro pode te proporcionar. Que ativos são esses? Os ativos, por exemplo, da comida para te sustentar, a moradia, certo? A segurança,
tempo, são diversos ativos aí que estão relacionados com a sua sobrevivência. E lá depois, lá no topo da pirâmide de Maslow, que entra a realização pessoal, você ter mais realizações, ter luxo, né? Enfim, ter essas coisas. E quando eu digo luxo, eu não estou falando, pessoal, vai ter um iate e um jatinho particular. Não é desse tipo de luxo que eu estou falando. Eu estou falando que você estar no ambiente hoje, por exemplo, aqui eu tenho aqui o Netflix para assistir na minha televisão, isso já é luxo, isso aqui já passa da necessidade de sobrevivência. Eu não preciso de assistir Netflix para sobreviver, certo? Então esse tipo de luxo que eu estou falando, você ter mais conforto e esse desenvolvimento social, a produção dos bens e serviços vão te proporcionando essas coisas muito além do que um ser humano lá de 2, 3 mil anos atrás estava preocupado. As pessoas estavam preocupadas com o quê? Com sobreviver. Com cuidar da plantação, com ajudar ali na agricultura, com ser servo de alguém ali para trabalhar para alguém e construir essa sobrevivência para si mesmo e para a sua família. Demorou bastante tempo para começar essa ideia de capitalismo e aumentar a riqueza e acumular riqueza, tá legal? E a gente vai chegar nisso ainda nessa aula. Então, veja bem, falamos aqui sobre a construção da sociedade econômica. As famílias vão se desenvolvendo e por si só elas precisam produzir bens para se alimentar, comida, certo? Elas precisam produzir moradia, elas precisam produzir meios de transporte, um barco ali para andar no rio, uma carroça, e assim ao longo dos séculos essas famílias vão se desenvolvendo desses modos. A especialização em certas áreas de produção e em certas áreas de serviços permitiram que as pessoas começassem a trocar serviços por serviços e produtos por serviços e serviços por produtos e assim por diante. Em seguida, a criação da moeda. A moeda serve então como esse título de poder de compra, de poder de troca. A moeda passa a facilitar esse procedimento. Beleza até aí? Show de bola. Então, passando da criação da moeda, o que nós começamos a observar então? Nós começamos a observar o seguinte, pense que nós estamos aqui em São José do Rio Preto, e aqui em São José do Rio Preto ainda é tudo mato, só tem mato. E aí, o Diego é meu vizinho, o Diego planta arroz. O Gabriel mora ali na esquina da frente, ele cria vaca, e eu planto batata, e assim todo mundo que está aqui no vídeo contribui com alguma coisa, certo? Aí, a gente começa a perceber o quê? Que os vizinhos ali, sei lá, vou dar um exemplo aqui de Mirassol, né, que é pertinho. Os vizinhos de Mirassol, que cuidam da fazenda de Mirassol, começam a perceber uma coisa. Eles olham assim e falam assim, caraca, a terra deles ali é muito produtiva. A nossa aqui não está produzindo tanto. E nós precisamos sobreviver. Nós precisamos ter uma terra produtiva para conseguir cuidar da nossa família, para cuidar da nossa prole, para ter sobrevivência para todo mundo aqui da nossa cidade. Aí começa essa ideia do quê? De Estado. Então, o que é Estado? Você pode anotar isso aí, tá? Estado é a junção de território. Então nós temos o nosso quadradinho aqui que é Rio Preto. E eles têm o quadradinho deles lá que é Mirassol. Então, território, governo e povo. Quando você tem essas três coisas, você tem um Estado. E aí, nesse percurso aí, dessa necessidade de organização de espaço, começou então a surgir governo. Como que surge um governo? Estou falando bem simples, pessoal. Isso aí depois vocês podem ler no livro do Leviatã, de Thomas Hobbes, vocês podem ler no Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, vocês podem ler no Príncipe, de Maquiavel, certo? Vocês podem ler Ciência Política e Teoria Geral do Estado, de Celso Ribeiro Bastos, certo? Tem diversos livros que vocês podem ler esse assunto todo. Então, na insurgência de um líder dentro desse território, no meio de um povo, um líder surge e fala assim, pessoal, aqui é o seguinte, a nossa terra não está produzindo e nós precisamos sobreviver. A terra do lado, que é São José do Rio Preto, tem produtividade. O que vocês acham de todo mundo junto? Se vocês estiverem comigo, nós vamos lá e nós acabamos com eles lá. E nós pegamos a terra dele para nós. E nós vamos viver. E nós vamos ter como condição de produzir. E aí surge essa liderança de Estado. Surge essa liderança que é o governo, um dos componentes do Estado, certo? Então aí o Estado tem o território, que é o espaço, depois tem o governo, que é essa insurgência de um líder com outros líderes no conjunto, certo? E depois esse povo que faz parte desse governo, desse território. Então o povo ele está dentro de um território, diferente de nação, que conforme cresce muito, a nação se espalha pelo mundo e não está presa dentro de um território só. Então aí, nessa perspectiva, o que cabia até então para o governo? O que era então essa característica imperialista de sair de um lugar para atacar outro lugar e ficar com os fatores de produção daquele outro lugar ali?
Então, o que era nesse caso era o seguinte, era o poder militar, um dos componentes do governo, o poder de justiça interna, ou seja, o direito interno daquele país, quem ia julgar era aquele próprio país, o governo daquele território ia julgar aquilo, e o estabelecimento de similaridades culturais. Então era natural, muitos anos atrás, né, milênios atrás talvez, uma região pequena ser ali um estado que tinha um governo, e esse governo tinha o poder militar para cuidar daquele território ali, muitas vezes com característica imperialista, por causa da necessidade mesmo de alimentação, e aí essa característica imperialista fazia com que esse governo crescesse o poder militar e atingisse outros lugares para dominar mais territórios e ampliar esse território. E aí você pode estudar isso na história do Império Romano, o Império Otomano, o Império Grego, né? São inúmeros impérios aí, o Império Babilônico, o Império Assírio, enfim, são diversos impérios que existiram no mundo com essa característica de ir atacando e dominando outros territórios para absorver tudo que ele tinha ali de alimento e prosperidade. Legal? Então, recapitulando para você se contextualizar, e você vai ver como tudo no final vai fazer parte de um contexto e vai se conectar com a sua vida atual hoje. Veja bem, sociedade econômica começa com as famílias se multiplicando, produzindo, trocando mercadoria, e depois isso cria a moeda se torna esse símbolo de troca, o título de troca, e depois esses espaços vão se tornando em estados, compostos de um território delimitado, um governo que detinha o poder militar, a capacidade de justiça interna e o estabelecimento de similaridades culturais, e por fim o povo dentro daquele determinado território ali, certo? Então, era isso que cabia a um Estado, era isso que era um Estado. Como era isso que era um Estado, o que acontecia dentro desse Estado? A gente começa a falar aqui sobre os fatores de produção. Dentro de um Estado existem os fatores de produção, que são basicamente esses que eu vou dizer agora para você. Terra. Por que terra? Porque terra é tudo que provém da terra e também é o espaço da terra. E a terra ela possui uma remuneração. Qual é a remuneração da terra? É o aluguel, por exemplo, ou o arrendamento. Você arrendou um espaço, aquele espaço produz e ali existe a terra. Estou falando das características mercadológicas dentro de um estado. Beleza? Então pensa aí, o estado aqui de São José do Rio Preto se estabeleceu, nós temos aqui agora poder militar, nós temos aqui um governo, nós temos a produção de bens e serviços, e nós começamos a perceber que nós temos todos esses fatores de produção aqui, que são o trabalho, a terra, e o capital e a tecnologia, que são as máquinas, certo? Capital, terra, trabalho e tecnologia. Capital, terra, trabalho e tecnologia. Esses são os 4 fatores de produção. Para cada um existe uma remuneração. Então, se eu pego a terra emprestada de alguém, eu pago um aluguel. Se eu empresto meu dinheiro para alguém, eu recebo juros. Certo? Ela vai usar esse dinheiro para fazer alguma coisa e vai me pagar juros. Se eu dou a minha força de trabalho para alguém, eu recebo salário. Perfeito? Se eu dou meu trabalho para alguém, eu recebo salário. E se eu empresto maquinário, aí pode ser compra-venda ou pode também ser, enfim, tem diversas possibilidades contratuais hoje no direito brasileiro. Beleza? Então, ficou claro isso, pessoal? Dá um joinha aí pra mim que essa questão são os componentes mercadológicos dentro de um estado. Pensa que o estado se estabeleceu e aí existem esses fatores de produção circulando dentro daquele estado ali. Legal? Quando esses fatores de produção estão circulando dentro daquele mercado, o que acontece é que esse mercado, ele por muito tempo foi um mercado livre. O que era o mercado livre? O mercado livre era um mercado que eu comprava e eu vendia, o que eu produzia era meu, e se até que alguém tomasse de mim, continuava sendo meu. Então, produzia, vendia, comprava, e o governo, o que ficava para o governo, pessoal? Ficava o poder militar, ficava a justiça interna e o estabelecimento das similaridades culturais, como a religião, por exemplo. Muitos estados permaneceram por muitos e muitos anos tendo uma característica religiosa, o que hoje ainda existe em alguns países, mas no Brasil já não é mais assim. O Brasil é um estado laico, você pode ser da religião que você quiser. Então era isso que era a obrigação do Estado. O que eu quero dizer com isso? Que não era obrigação do Estado intervir na economia. O Estado não era um agente econômico. Legal? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagenzinha para vocês começarem a entender o fluxo da economia do país. Aí, olha que legal. Nossa, eu amo essa ferramenta, cara. Isso é muito bom.
Então, olha só que bacana. Esse é o fluxo circular de renda. Observa que tem dois mercados, um na parte de cima e um na parte de baixo. É o mercado de bens e serviços. E embaixo é o mercado dos fatores de produção. Beleza? Então, o mercado de bens e serviços é aquele mercado onde estão os produtos que você vai comprar e os serviços que você vai comprar também. Beleza? E essa mesma lógica que começou lá atrás, que eu estou dando esse exemplo, que eu plantava batata, outro criava vaca, enfim, é a mesma coisa que acontece hoje. Por isso que eu falei esse exemplo bem simplesinho. Beleza? Então, dentro do mercado de fatores de produção já é diferente. É o mercado de trabalho, é onde se oferece e onde se demanda trabalho. E aí existe a lei da oferta e da demanda. O que acontece na lei da oferta e da demanda? Suponhamos aqui então, naquele mesmo exemplo, que eu seja o cara que planta batata. Aí eu começo a produzir muita batata, minha terra prosperou muito, eu tenho muita batata aqui. Eu tenho 10 batatas e eu tenho 3 pessoas querendo batata. E cada um só precisa de uma batata. Então, para eu conseguir vender todas as minhas batatas, eu tenho que vender a batata muito barato. Porque senão, cada um vai comprar uma só e pronto. Então, a demanda baixa faz a oferta ficar barata. Isso não é sempre, tá, pessoal? Eu tô falando bem lúdico, porque essas teorias podem se aprofundar muito. E aí eu recomendo, inclusive, um livro aqui, ó, Fundamentos de Economia, do Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos. Essas teorias se aprofundam em outros pormenores e exceções também. Mas aí, nesse caso, agora o que eu tenho? Eu tenho só uma batata. Eu produzi uma batata. E tem 3 pessoas querendo batata. E todo mundo quer batata. Quem que vai levar a batata? Quem pagar mais, certo? Quem pagar mais leva a batata. Então, isso se refere à escassez da oferta, à escassez do insumo, à escassez do produto, à escassez, por exemplo, talvez da oferta de trabalho. Isso vou citar um outro exemplo. Suponhamos que agora nessa crise tá todas as empresas estão demandando entregadores de moto, né? Seja o mercado de alimentação, seja qualquer outro mercado, tá todo mundo querendo o entregador de moto. Se tivesse 10% dos entregadores de moto que existem no mercado hoje, o que ia acontecer com esses 10%? Eles iam cobrar muito dinheiro, porque tava todo mundo querendo eles, entendeu? Quem conseguisse pagar mais, ia pagar mais, e aí essa profissão seria a profissão mais bem paga da crise, entendeu? Tô dando um exemplo bem facinho. Então, quando a procura é muito grande, ou seja, a demanda é muito grande e a oferta é muito pequena, o preço sobe. Quando a oferta é muito grande e a demanda é menor, o preço cai. Beleza? Então, vamos dar mais alguns exemplos ali para vocês entenderem. Ó. Dentro do mercado de fatores de produção, acontece isso com o trabalho. Quem é que demanda? Ó, olha aqui no lado direito. Do lado direito tem ali empresas, não tem? Embaixo das empresas está escrito demanda de serviços dos fatores de produção. Então, quem procura os fatores de produção são as empresas. As empresas procuram esses fatores de produção, que são os trabalhadores, é a mão de obra. Quando essas empresas procuram esses fatores de produção, ali o mercado dos fatores de produção tem alguém que oferta esses fatores de produção, que são as famílias. Então, que está lá no lado esquerdo, as famílias ofertam os serviços de fatores de produção. Então, quando as empresas começam a contratar, por exemplo, todas as empresas estão contratando motoristas de aplicativo, motoristas de moto, entregadores, enfim. As famílias começam a se atentar, opa, o mercado está precisando de entregadores, certo? Aí começa a aumentar entregadores. Outras pessoas que perderam seus empregos quando o mercado queria, por exemplo, um garçom, e agora não tem garçom porque todos os restaurantes estão fechados, então esse garçom deixa de ser garçom para ser entregador de moto. Tá captando a ideia, gente? Isso daqui é o que acontece na economia, você vai entender o seu papel nisso. Então, a família, ela percebe no mercado uma necessidade e ela se dispõe a atender essa necessidade do mercado. E a empresa remunera essa pessoa, remunera essa família. Como? Através do salário. Beleza? Através do salário. E ali acontece outra coisa também. Aí, o restaurante que mandou o garçom embora, o que o garçom fez? Chegou lá na família, né? E ele falou, ó, vou virar entregador. Aí ele virou entregador. Aí a empresa foi lá e contratou ele de novo. O que a empresa faz? Ela continua ofertando bens e serviços. Aí você entrou aí na sua casa, no aplicativo do iFood, e pediu uma pizza na molecagem, por exemplo. Aí o entregador passa lá, pega a pizza e leva ali, ó. No mercado de bens e serviços, ele está ofertando os bens e serviços. A empresa está ofertando
esses bens e serviços, está ofertando os produtos. E as famílias estão o quê? Estão demandando os bens e serviços. As famílias estão comprando os bens e serviços. Beleza? Nessa perspectiva do fluxo circular de renda, existiu um cientista econômico que o nome dele era Adam Smith, né? Falando em português, Adam Smith. O Adam Smith era um inglês, participou ali da Revolução Americana, e ele publicou um livro em 1776 que chamava A Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações. Nesse livro ele falava o quê? Ele falava que o mercado tinha uma mão invisível, era uma mão invisível que controlava esse mercado automaticamente. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que o governo poderia se ater às questões do poder militar para proteger o território, que o governo poderia se ater à justiça interna para julgar e cuidar da criminalidade, por exemplo, interna do país, que poderia, por exemplo, cuidar das similaridades culturais dentro do país e assim por diante. Certo? Então o governo não era um agente econômico. Ele falava o quê? Que o mercado por si só, as empresas e as famílias regulariam por conta própria esse mercado. Regulariam por conta própria. As famílias iam ofertando trabalho, iam trabalhando, e as empresas iam ofertando produtos e serviços. Só que o que vai acontecendo com o passar dos anos? Isso aconteceu em 1776, pertinho da Revolução Americana. 15 anos depois, mais ou menos, acontece a Revolução Francesa, que é quando essas famílias que estão ofertando muito trabalho, elas começam a reclamar que esse trabalho que está sendo ofertado não tem qualidade, né? Ele começa a ter dificuldade nesse trabalho. Então eles começam a clamar por direitos sociais, por igualdade, fraternidade, né? Aquela questão da Revolução Francesa que vocês podem estudar depois. Começa ali uma discussão sobre os direitos sociais. Antes houve outras discussões a respeito disso, sim, mas ali é quando ela começa a tomar proporção. Por quê? Porque ali começa a ter um clamor para que o governo deixe de ser simplesmente um agente. Observe bem que isso é muito importante. Ele deixe de ser simplesmente um agente militar, um agente produtor de justiça interna, de direito e um agente cultural, para ser um agente ativo na economia do país, por exemplo. Certo? E começa a existir esse clamor. De que modo? De que modo que o governo começasse a oferecer para as pessoas uma condição de vida mais favorável, intervindo em algumas circunstâncias. Legal? Então pega esse gancho aí que daqui a pouquinho eu vou voltar nisso. Então, o que acontece nesse meio tempo aí? Nesse meio tempo, Estados Unidos se estabelece, né? Estados Unidos se estabelece em forma de federação. As 13 colônias se transformam em 13 estados, tem uma constituição lá de 9 artigos, para dizer que todos eles são pertencentes a uma união de estados, mas cada um tem a sua liberdade de fazer o que quiser dentro do seu território. E aí eles começam a crescer mercado. E começar a se desenvolver em mercado, certo? Anos depois começa a existir a ideia do mercado de capitais. O que é essa ideia do mercado de capitais? A ideia do mercado de capitais é quando, por exemplo, eu percebo que a minha plantação de batatas aqui, ela começou a ter muita demanda. Muitas famílias, eu sou a empresa da batata, tá? E as famílias estão querendo comprar muita batata. Muitas famílias começam a querer comprar batata. Só que o meu território chega uma hora que ele já não aguenta mais produzir batata. E eu não posso mais subir o preço. Eu cheguei no topo máximo do preço, as pessoas não vão pagar mais se eu aumentar o preço. E eu preciso produzir mais, é o único jeito de eu expandir. Então o que eu faço? Eu falo assim, pelo que eu estou percebendo aqui, eu estou vendendo 10 batatas por mês, mas a demanda está sendo de 50 batatas por mês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir capital da minha empresa. Eu vou pegar 51% da minha empresa, vou abrir capital dessa empresa e vou distribuir a venda dessa empresa. E aí, como que isso vai funcionar? Eu chego ali no Diego e o Diego fala para mim, quero comprar uma parte da sua empresa então. E aí o Diego me dá um dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro quando esse dinheiro entra no meu caixa? Vamos ver quem sabe. Eu vou lá e compro um pedaço da terra do Gabriel. Chego ali no Gabriel, vou comprar um pedaço da sua terra para eu plantar mais batata. O Gabriel topou, fui lá, comprei a terra dele. E ali eu começo a produzir batata suficiente para a venda de 50 batatas. Certo? Nessa questão aí que eu fiz o aumento da produção, eu tenho mais lucro.
Porque tinha uma demanda me esperando, eu aumentei minha produção e eu tenho mais lucro. Só que eu vendi uma parte da minha empresa. Então eu pego uma parte desse lucro da minha empresa e aí eu distribuo para as pessoas que compraram partes da minha empresa, como por exemplo o Diego. Legal? Isso é o mercado basicamente que dá origem à bolsa de valores. Empresas que começam a perceber a demanda se aumentando dos produtos e serviços que eles estão oferecendo, começam a abrir capital para que investidores, outros comerciantes, outras famílias, outras pessoas que já tivessem ali uma poupança, e quando eu falo de poupança eu não estou falando daquela suposta modalidade de investimento do banco, estou falando de reserva financeira. As pessoas que começam a não conseguir consumir tudo o que elas estão produzindo de dinheiro, né? Então elas começam a investir em outros negócios para produzir ainda mais dinheiro. Então é quando elas fazem isso, elas pegam esse dinheiro e investem nessas empresas. O Adam Smith, ele falava isso, ele falava, gente, dentro do mercado, o mercado de capitais, as empresas vão abrir capitais, a oferta dessas empresas vão aumentar de acordo com a demanda que as famílias oferecem e o Estado não precisa se meter nisso, o Estado não precisa pôr a mão nisso. Era isso que o Adam Smith falava. Essa ideia do Adam Smith é o que a gente chama de liberalismo. Basicamente, a origem ali a ideia, né, fortalecida do capitalismo, que é uma economia de mercado, que o mercado se regula por conta própria, que o governo não mete a mão, que o governo não mete o bico, que as pessoas fazem ali basicamente o que elas querem, né, dentro do mercado. Só que aí o que acontece? Passam-se os anos, isso foi no final do século XVIII, quando é o século XIX, lá no meio tem a Revolução Industrial, isso se intensifica ainda mais, só que a ideia também da busca pelos direitos sociais também se intensifica ainda mais, que é quando vem as ideias socialistas, né? Friedrich Engels, Karl Marx, vem com os ideais socialistas de dizer que as pessoas precisavam de mais direito, que o Estado que as grandes empresas se fortaleciam mais e mais, acumulando cada vez mais riqueza, e que as pessoas nunca conseguiam ascender dentro das suas possibilidades de trabalho. Ou seja, as famílias que ficavam ofertando fator de produção para o mercado, elas eram famílias que não se desenvolviam financeiramente, enquanto as empresas ficavam cada vez mais ricas. E aí começa essa discussão. Essa discussão é o que fica até hoje, essa discussão. Só que vocês vão ver que essa discussão hoje em dia já não tem mais tanto sentido, tá? E foi até que eu coloquei lá, né? Um dos benefícios dessa aula é as pessoas pararem de falar merda sobre o que não tem conhecimento. Então, o que acontece? Nesse percurso todo, começa a ter essa movimentação. E algumas revoluções socialistas já começam a acontecer em outros lugares do mundo. No final do século XIX já começa a ter alguma coisa na região da China, por exemplo, enfim. Já começam a ter algumas movimentações sobre isso, mas isso vai tomar força depois, lá na União Soviética. O que acontece nesse período, então? O mercado cresce dessa maneira, a Revolução Industrial do meio do século XIX dá uma proporção muito grande para o mercado. Tá tudo fazendo parte do contexto, pessoal? Vocês que estão assistindo, dão um joinha aí para saber se vocês estão entendendo como que eu estou interligando cada assunto no outro, tá? Eu preciso saber disso. Como o mercado vai crescendo dessa maneira, os Estados Unidos é um que tem aderência principal ali nessa economia de mercado, que o mercado se regula por conta própria. Ele não gosta dos ideais socialistas de que o governo tem que se meter. Só que isso começa a mudar. Quando? Isso começa a mudar depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque até então, a grande maioria dos países do mundo eram assim. Eram países que não tinha tanta intervenção do Estado. O Estado ficava ali restrito àquelas coisas e não ao mercado. Só que aí acontece a Primeira Guerra Mundial. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos têm uma participação muito importante na Primeira Guerra Mundial, que depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava praticamente toda destruída. E aí os Estados Unidos começam a ajudar nessa reconstrução da Europa. Aí você imagina diversos países da Europa demandando os serviços das empresas americanas. Então aí, nesse parêntese aqui, eu vou abrir mais uma questão aqui dentro dessa imagem. Observem aqui nas empresas. Observem que essas empresas estão oferecendo bens e serviços para as famílias. E as famílias estão ofertando fatores de produção para essas empresas. Isso tudo está acontecendo aqui, nesse caso, num ambiente interno. Mas o que acontece também? Essas empresas aqui começam a ofertar bens e serviços para fora do país. Como se eu puxasse aqui um ganchinho para a direita aqui, né? E essas empresas começassem a vender produtos e serviços para fora. E é isso que acontece depois da Primeira Guerra Mundial.
essas empresas começam a vender produtos e serviços para a Europa nesse processo de reconstrução. O que acontece com essas empresas? Elas ascendem muito, por quê? Porque são governos se reestabelecendo em diversos países da Europa. Esses governos se reestabelecendo consomem muitos serviços e produtos de lá dos Estados Unidos. E as pessoas, percebendo que essas empresas estão tendo muito lucro, o que elas fazem? Começam a comprar muitas ações. O mercado da Bolsa de Valores se aquece muito, fica pegando fogo. Um monte de gente comprando e comprando ações, com a ascensão que tornou os Estados Unidos uma das maiores potências mundiais do mundo, né? Claro, lógico que é do mundo, né? Potência mundial, de onde vai ser. Nesse momento, acontece isso e isso permanece por alguns anos, né? Isso permanece por alguns anos. Em 1917 começa a Revolução Russa, começa o movimento do ideal socialista e comunista lá na Rússia. Enquanto isso, o mercado, olha só, o mercado de capital, o mercado da Bolsa de Valores, o mercado do livre comércio, de todo mundo comprar e vender à vontade, as empresas venderem participações, as famílias comprarem essas participações, enfim, ele tem ali a pouca intervenção do Estado. Só que, depois que passa esse período que a Europa consegue se reconstruir bem, o que acontece nos Estados Unidos? Essas empresas que tinham aumentado significativamente a sua capacidade produtiva começam a perceber que não tinha mais demanda para vender tudo aquilo, porque eles estavam vendendo tudo para fora. Quando eles estavam vendendo tudo para fora, eles começam a perceber, putz, tá dando ruim, tá caindo a economia. E aí é quando tem o crash da bolsa em 1929. Pessoal, vou repetir, tô falando bem simplesinho, uma linguagem simples, facinho para todo mundo entender. Por quê? Porque essas empresas, quando pararam de vender serviços para a Europa, elas começam a perder faturamento. E aí todo mundo começa a perceber isso nos Estados Unidos. E sai aquela monte de gente vendendo todas as ações. E aí a bolsa quebra. Um monte de gente começou lá a se matar, pular de cima do prédio, porque se viu perdendo todo o patrimônio que havia adquirido na vida toda com investimentos na bolsa de valores. Certo? Nesse acontecimento, havia um pensamento, que isso eu quero que vocês reflitam, inclusive, para os dias atuais, tá? Havia um pensamento de que os economistas que acreditavam na teoria do Adam Smith, que falava assim, não, o mercado vai se ajeitar. Eles achavam que o mercado por si só ia se ajeitar, que logo logo as empresas conseguiriam se readaptar, que o mercado ia se readaptar e logo logo o país voltava ao normal. Mas isso passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5 anos. Depois de 1929, isso não mudou. Enquanto isso, no Brasil, em 1929 também deu um pau aqui grandíssimo. Por quê? Porque com a quebra, o mundo inteiro começou a ter dificuldade financeira. Isso refletiu no mundo inteiro. E o Brasil ainda se baseava na economia do café. E aí, o café era baseado em exportação. O mercado externo parou de consumir a grande quantidade de exportação. Houve, inclusive, uma política de queima do café para aumentar a escassez do café e conseguir restabelecer o preço do café. E aí o Getúlio dá o golpe de Estado aqui e começa a ter uma era de industrialização do país para gerar emprego aqui dentro. E é disso que nós vamos falar agora. Quando passam-se esses 5 ou 6 anos, surge um cara nos Estados Unidos que fala assim, não sei se eu estou errado agora, se é Estados Unidos ou se é Inglaterra. O nome dele é John Keynes. O John Keynes é um economista que fala que o Estado precisa intervir na economia. De que modo? Fazendo investimento. Então surge essa ideia do intervencionismo, o Estado colocar a mão no dinheiro da galera, o Estado pegar e falar assim, ó, vou dar emprego, vou construir uma estrada, vou construir, sei lá, alguma coisa, um hospital, um negócio assim e tal. Essa ideia de intervencionismo foi o que salvou os Estados Unidos. Por quê? Porque o Estado começou a investir dinheiro. E como que o Estado investe dinheiro? Como que o Estado investe dinheiro? O Estado vai lá e coloca dinheiro no mercado. Que jeito que ele faz isso? Ele faz do seguinte modo, ó. O Estado, nesse aspecto, ele já tinha o banco, né? Ele já tinha um banco para controlar a emissão de moeda. Ele emitia essa moeda e nesse processo da emissão de moeda, ele não intervinha na quantidade de moeda que ia ser um negócio assim bem neutro e todo mundo ia comprar e vender à vontade. Por isso que o dólar, por exemplo, é uma moeda muito estável, já faz muito tempo, né? Com o tempo ela se construiu e se estabeleceu. Mas aí, nesse momento, o Estado começa a perceber, ó, vamos criar uma política aqui. A gente reduz os juros do empréstimo desse dinheiro nosso aqui, a gente começa a ofertar mais dinheiro para o mercado. E aí existe a primeira política
do Estado, que é a política monetária. O Estado, então, reduz os juros da emissão de moeda e os bancos começam a comprar essa moeda do Estado. Eles compram esse dinheiro por um juros reduzido e começam a distribuir empréstimo para as pessoas. Esse empréstimo chega na mão de quem? Na mão do empresário. O empresário vai lá, opa, juros reduziu, vou fazer um empréstimo agora, vou investir no meu negócio de novo, vou começar a produzir de novo e vou começar a contratar de novo. Quando ele recebe esse investimento, ele vai pagando depois esses juros para o banco, com a confiança do Estado, vai pagando, as pessoas que são contratadas recebem seus salários, os bens que são produzidos são consumidos por essas famílias e o mercado volta a se reaquecer. As famílias empregadas comprando e vendendo, as empresas vendendo e tendo lucro e todos os fatores de produção voltam a ter suas remunerações. Beleza? Dentro dessa ideia de intervenção foi que o Estado começa a ter ainda mais a pressão por diversos países, em diversos países, de começar a ter a utilização dos direitos sociais, o Estado, já que está intervindo na economia com política monetária, e aí existe também a política fiscal, que é o que? Impostos, reduzir impostos de alguns mercados para aumentar a procura por aquele bem e serviço, ou aumentar para reduzir a procura por aquele bem e serviço, e também a taxa de câmbio, que é o que? Como já existe esse mercado de importação e exportação, um país pode intervir na taxa de câmbio dele mesmo para que os integrantes daquele país, o povo no caso, deixe de consumir os produtos importados para consumir produtos dentro do país. Ou ele abaixa a taxa de câmbio, ou seja, suponhamos agora que o real está 5 e pouco, significa que o real está muito barato. Isso facilita os países do exterior comprarem os nossos produtos e serviços. Por quê? Porque o país interno não consome tanto agora, né? Enfim, são essas três políticas: monetária, fiscal e cambial. As três políticas que fazem parte dessa intervenção do Estado. Nesse percurso, começou-se a perceber que era necessário também que o Estado fizesse uma intervenção nos direitos sociais e que oferecesse os serviços básicos que as pessoas precisavam. Os serviços básicos que as pessoas precisavam, que era, por exemplo, educação, saúde, transporte, certo? Educação, saúde, transporte, basicamente esses e mais alguns outros que vão surgindo com o tempo, que vocês podem ver no artigo 6º da Constituição Federal do Brasil. Estão escritos lá os direitos sociais do Brasil, tá? Começa a ter esse clamor em diversos países, só que isso se intensifica depois. Quando? O tempo se passa, começa uma onda no mundo inteiro de política intervencionista, e aí boa parte do mundo começa a trabalhar com esse intervencionismo. E os países optam pelo Estado intervir na economia do país. Quando essa onda se espalha, passa para a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. O que é essa Guerra Fria? A Guerra Fria é a ideologia russa do socialismo, causando revoluções em diversos países, com guerras, e, enfim, com coisas que não são boas, para tentar fazer o povo tomar poder daquele lugar ali e criar dentro do Estado um órgão central de planejamento. Esse órgão central de planejamento produziria naquele país uma suposta teórica igualdade das pessoas que tivessem ali acesso ao trabalho, mas que toda a propriedade passasse a ser do Estado. Olha como que partiu para um extremo, né? E claro, uma ideia que já vinha de muito tempo, mas ela começou a ter muita intensidade nesse período. Enquanto isso, havia também uma outra onda no mundo inteiro durante a Guerra Fria, com o suporte dos Estados Unidos, para que houvessem intervenções de Estado que esses ideais socialistas não se estabelecessem, como foi o caso do Brasil com o golpe militar de 1964, certo? Então, por que tudo isso é importante? E é aqui que eu quero chegar. Tudo isso é muito importante porque esse conceito polarizado de um país ter um sistema econômico com um órgão central de planejamento, onde não existe propriedade privada e que tudo pertence ao Estado, e o Estado faz a divisão como ele bem entende. Em contrapartida, existia um lugar que pedia que os Estados tivessem mais liberdade, fez com que, de certo modo, começasse a se causar um equilíbrio entre diversos países do mundo para se chegar a um senso comum de como deveria ser um sistema econômico no mundo.
certo? Então, quando as pessoas falam muito aí de comunismo, capitalismo, é porque elas não perceberam ainda, ou não têm esse conhecimento, de que a maioria dos países do mundo estão num sistema de governo, num sistema econômico misto capitalista, e isso você precisa anotar, tá? É um sistema misto capitalista. Por que é o misto capitalista? Porque o clamor social pelos direitos sociais, segurança, saúde, transporte, educação, que se espalhou pelo mundo inteiro, fez com que os países se mobilizassem para colocar nas suas constituições federais a garantia desses direitos. Enquanto o empresariado e as pessoas que trabalham no mercado, os empresários, não queriam admitir de modo algum que o Estado lhes viesse tomar a propriedade. Eu quero, por exemplo, ter o meu bem, ter onde morar com o meu dinheiro e falar que aquilo lá é meu. As pessoas querem isso. Então, esses dois clamores, um de lá e outro de cá, fez com que houvesse esse equilíbrio. E aí, a maioria dos países do mundo hoje tem um sistema misto capitalista. Inclusive, os Estados Unidos, que é a maior representação de capitalismo do mundo, eles têm um sistema misto capitalista. O governo intervém e garantem muito menos direitos do que são garantidos no Brasil. Por exemplo, um direito social garantido no Brasil, que é mais abrangente do que a maioria dos sistemas do mundo, é o de saúde, né? O SUS tem um princípio que é universalidade. Se um boliviano cruzar a fronteira e quiser ser atendido no SUS, o SUS tem que atender ele. Por quê? Porque ele atende todo mundo. É um princípio constitucional que todo mundo vai ter acesso à saúde dentro desse nosso território. Mas a saúde, blá blá blá, é ruim, é não sei o quê. Mas tem, meu amigo, tem, tá? Você pode falar mal o que for. Se você estiver no estado de emergência, você vai lá no UPA, tem saúde. Alguém vai te atender. Porque existe esse princípio da universalidade. Nos Estados Unidos, você já deve ter visto em filmes aí, que a pessoa chega no hospital e não tem dinheiro para pagar e passa mal vergonha, né? Sofre lá, morrendo lá, porque não tem dinheiro ou o convênio não tá pago. Enfim, porque eles não entregam com tanta prestatividade esses serviços sociais lá. O Obamacare, Barack Obama fez um programa para a saúde lá, que logo que o Donald Trump foi eleito, ele quis mexer para arrancar. Então, existe ainda, nos dias atuais, essa discussão. Um grupo de pessoas querem mais direitos sociais, querem que o Estado intervenha mais e ofereça com mais qualidade esses serviços sociais, e um outro grupo quer mais liberdade de mercado. Fala, não, o Estado não queremos que o Estado que mete a mão, não. Nós queremos fazer tudo por conta própria mesmo. Deixa o mercado dominar, deixa o mercado tomar conta. E eu não tô aqui para me posicionar, eu só tô aqui para te explicar como é que isso funciona, tá? Só como é que isso funciona. Então, como é o Brasil hoje? E é nisso que você tem que se situar. O Brasil hoje é uma economia de mercado mista capitalista com sistema presidencialista, certo? Onde tem um presidente que tem vários ministros que cuidam do poder executivo, ou seja, o poder executivo é quem manda na grana. Os impostos desse governo, e aí o governo estaria, pessoal, dentro desse fluxo circular de renda aqui, no centro, tá, desse quadrado, arrecadando impostos de todas as fontes ali, de diversos modos. No caso do Brasil tem imposto de renda, tem imposto de produto, tem imposto de um monte de coisa. O Brasil arrecada muito dinheiro de imposto. Tem lugar que é só imposto direto, que é na fonte de renda da pessoa. Aqui não, aqui arrecada imposto de um monte de coisa. Então, o Estado, arrecadando todo esse imposto, ele passa a investir. Nesse caso, no Brasil, é um sistema, então, presidencialista, que o executivo é o chefe dele, um presidente, que nomeia os ministros que ele quer, ministro da economia, ministro, enfim, um monte de coisa, da educação, da cultura, sei lá. Tem um monte de ministério no Brasil também, que nem lembro falar de cabeça agora. E é também uma república com voto direto. O que é a característica da república? A república, ela não é hereditária. A república, uma pessoa do meio do povo pode chegar lá na presidência pelo sistema de voto que existe no país. Então, o nosso sufrágio, ou seja, o sistema de voto é um sistema que você pode ir lá votar e com certeza você já exerceu esse direito de cidadão aqui. Beleza? Então, o direito de cidadania é basicamente isso. É você optar, selecionar quem são as pessoas que vão te representar na administração desse dinheiro, também vão te representar na execução e na criação das leis, no caso que é o sistema legislativo, deputados e senadores, e só. Depois, o que é sistema judiciário é por sistema de concurso. Legal? Então, qual que é o seu papel como um cidadão em todo esse contexto que eu te expliquei hoje nessa aula básica de economia? O seu papel é, primeiro,
Exercer um bom direito de voto, tá, cidadão? Você é um cara que não precisa ser um ignorante que só reclama da política e fala mal de todo mundo, e fala mal do Bolsonaro, e fala mal da Dilma, e fala mal do PT e não sabe porcaria nenhuma de política. Você não precisa ser esse cara, entendeu? Você pode ser uma pessoa bem informada que sabe o seu papel. Exerça seu direito de voto, tenha as suas opiniões, estabeleça as suas opiniões embasadas em conhecimento, ou seja, leia sobre política também, estude sobre esse assunto, é importante, estude sobre economia, saiba o espaço do mercado, certo? E outra coisa no seu papel. Outra coisa no seu papel é definir onde é que você vai estar dentro dos fatores de produção. Quais serão os fatores de produção que você vai ofertar para esse mercado do país? Não caia naquela onda de fazer o que todo mundo está fazendo, né? É igual quando começou a abrir açaí em Rio Preto. Cada esquina que você ia tinha um açaí, né? Todo lugar tinha um açaí. Por quê? Porque a pessoa vai na onda, ela nem sabe se o mercado está pronto para absorver. Ela viu o fulano ali ganhando dinheiro e ela acha que ela vai abrir uma e também vai ganhar dinheiro. E aí vem a segunda onda, que é um monte de açaí fechando em Rio Preto. Acontece. Do mesmo jeito aconteceu com a hamburgueria. Eu fui uma das hamburguerias que fechou. Né? Porque teve uma onda de hamburgueria, eu entrei na onda e me ferrei. Mas claro que não foi só por esse motivo, teve mais um monte de erros que eu cometi nesse período aí. Então, você definiu o seu papel como cidadão e decidiu exercer o seu papel como cidadão, fazendo bom uso do seu direito de voto, sendo uma pessoa bem informada politicamente e economicamente também. Em seguida você define como é que você vai ofertar fatores de produção para esse mercado e quais serão as fontes que vão te produzir remuneração. Você pode optar por ser alguém que oferece força de trabalho e dessa força de trabalho você recebe salário como remuneração. Você pode ser alguém que, se tiver terra, isto é, casa de aluguel, por exemplo, ou então um espaço produtivo num sítio, uma fazenda para arrendar, enfim, você pode selecionar isso como um meio de produção. Você pode ser a pessoa que produz tecnologia, exemplo, um maquinário para irrigação, né? Um maquinário para irrigação. Isso aí é um fator de produção das máquinas, certo? Ou você pode também utilizar o benefício dos juros. E é isso que eu vou falar nesses últimos minutinhos aqui dessa aula. Quando você decide, a partir desse mercado de fatores de produção, ou a ser alguém que recebe dessas remunerações, ou também ser um empresário que recebe lucro como remuneração, você pode estar inserido nesses dois lugares. Mas de qualquer modo é importante que você tenha dinheiro sobrando. Ou seja, como eu falei na aula anterior, você tem que priorizar o dinheiro que será investido. Você recebeu uma grana lá, sobrou um pouquinho, você não vai esperar sobrar, você não vai colocar tudo como prioridade. Igual um amigo perguntou ontem pra mim: Thiago, e se aparecer 3 aniversários para eu ir no mês? Meu amigo, a prioridade não é dar presente para alguém. A prioridade é você guardar dinheiro. Coloca o dinheiro, pessoal, como se fosse a sua conta de energia. O seu investimento tem que ser como se fosse a sua conta de energia, tá? E você aproveitar dos juros é uma coisa muito boa. Legal? Então, de que modo você pode aproveitar esses juros? Quando o mercado brasileiro utiliza, por exemplo, uma política monetária de tirar dinheiro do mercado, porque está tendo inflação, por exemplo, tem muito dinheiro, as pessoas estão comprando demais, igual na época do IPI reduzido, que todo mundo saiu comprando carro zero, o mercado faz uma política para tirar dinheiro do mercado. Uma política fiscal que aumenta o imposto, as pessoas reduzem a compra. E depois uma política monetária que é emissão de títulos do governo, que é o governo tirando seu dinheiro, você compra um título do governo e ele promete para você pagar uns juros. Isso aí, pessoal, são os títulos do Tesouro. Eu vou falar com mais calma depois na próxima aula sobre os meios de investimento, né? Mas são os títulos do Tesouro. Você pode acessar o site, por exemplo, do Tesouro Direto e você vê isso lá. Quanto o governo promete para você de rendimento, de juros, ao longo dos anos por você dar o seu dinheiro na mão dele e ele utilizar esse dinheiro nos investimentos que ele quiser fazer depois. Certo? É um meio, né? Mas a pergunta que eu faço é: você confia no Estado? Você acha que o Estado faz um bom uso com o seu dinheiro? Essa deve ser a resposta que vai determinar se você vai dar seu dinheiro para a mão do Estado ou não. Eu não coloco meu dinheiro na mão do Estado, tá? Essa é a minha opinião. Não estou recomendando nada para ninguém. Só estou fazendo você refletir sobre isso. Depois, você pode utilizar esse dinheiro também para dar para empresas. Aí tem empresas que você confia. Você fala assim: pô, aquela empresa lá é uma empresa que eu confio nela. Eu acredito que é uma empresa que tem lucro, tem potencial escalável, ela pode atingir grandes mercados para longo prazo, pode exportar para o mundo inteiro, enfim. Coisas desse tipo, empresas de tecnologia, por exemplo. Você confia nessa empresa? É uma empresa que você acha que é um negócio bom?
Você estudou os números da empresa e para isso você tem que aprender sobre análise fundamentalista do mercado, aprender a analisar um balanço, olhou para essa empresa, achou bacana, você pode comprar ações dessa empresa. Que é aquele exemplo que eu dei lá, da plantação de batata. A pessoa me deu dinheiro, comprei mais terra, produzi mais batata, o lucro a mais eu distribuí para as pessoas que investiram na minha empresa. Assim acontece com a Petrobras, assim acontece com os bancos, né? Assim acontece com outras diversas empresas que estão listadas no país. Aí você coloca esse dinheiro lá e você passa a ter a remuneração do seu capital. Remuneração do seu capital. Legal? Do mesmo modo acontece para você comprar ouro. Do mesmo modo acontece para você comprar, sei lá, por exemplo, gado, né? Você pode trabalhar esse dinheiro de um modo que você vai considerar o recebimento dos frutos desse dinheiro como rendimento, como renda, como juros, enfim, nesse tipo de mercado financeiro. Então, existe uma outra opção também, que é o mercado cambial. Então, esse mercado que eu falei é o mercado de capitais, o mercado da bolsa de valores, você aproveitar o seu dinheiro como prioridade, como se fosse a sua conta de energia, pegar o seu dinheiro todo mês e fazer um investimento com consistência, porque ao longo dos anos é isso que vai fazer a diferença, certo? Ao longo dos anos, se forem 20 ou 30 anos, é desse jeito que você vai ficar milionário, tá? Ou, claro, construindo uma empresa de potencial escalável que vende muito e de repente fatura milhões. Isso pode também acontecer, essa hipótese não está dispensada. Legal? E aí existe também essa questão do mercado cambial. Como é que funciona o mercado cambial? O mercado cambial ele pode ter uma taxa de câmbio fixa, que é o que aconteceu, por exemplo, na política do Plano Real, que fixou a taxa de câmbio, porque o dólar ficou praticamente equiparado com o valor do real naquela época. Ou ele pode ser variável, que é o que determina agora, nesse momento, o real está 5,30 e poucos. Né? Ser melhor ou ser pior depende do contexto e do cenário do país. Beleza? Isso não é o que a gente vai discutir nessa aula. Mas existe também modos de você se beneficiar com esse mercado cambial. Como? Existem plataformas que você pode fazer compras, ou seja, dos ativos dessas moedas, compras virtuais. Esse é o mercado de Forex. O mercado Forex significa Foreign Exchange, significa justamente o mercado cambial, o mercado de câmbio mundial. Você analisa o gráfico de pares de moedas, você compra esse ativo, espera uma determinada valorização e vende esse ativo. Imagina que você tivesse comprado o real por R$3 e vendido ele agora a 5,35. Você teria tido uma boa valorização, certo? Imagine se fosse, sei lá, 100 mil investido nisso e você fez ali praticamente 100%, quase 100% do valor, né? Você teria tido essa valorização. E existe também o mercado de opções binárias, que é um mercado de altíssimo risco. O mercado de Forex também é um mercado de altíssimo risco, mas são ambos mercados que você faz análises gráficas, análises técnicas, análises de probabilidade dentro do mercado, em plataformas virtuais. E nessas plataformas virtuais, você fazendo essas análises, você faz especulações sobre as alterações do valor dessas moedas dentro de um curto prazo, que pode ser 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 15 segundos, enfim. Você pega ali o fechamento de segundos de movimentação dessas moedas e pode ter um lucro muito grande, um lucro muito alto. Um payout, por exemplo, que você acerta uma vez, pode te dar 90% ali de lucro. Então tem gente que trabalha em gerenciamento para fazer 5% ao dia no mercado cambial. Para fazer, que no caso daria 100% em um mês do capital aportado. Tiago, é loucura isso? Parece ser loucura, mas é real? É real. É de altíssimo risco? É de altíssimo risco. Tem muito quebrador de banca, tem muita gente que perde tudo nesse mercado, beleza? Mas aí hoje eu dei uma introdução nesse contexto econômico para você entender tudo como é que acontece. Legal? Expliquei para você que você pode, nesse contexto, investir nos títulos do governo, você pode investir, por exemplo, nas ações, você pode investir em gado, você pode investir, por exemplo, no mercado de opções binárias e aprender a operar. E para isso eu recomendo o quê? Uma mentoria do YOLO Smart, né? Com o Gabriel, meu sócio, que é um mestre nisso aí, José Vitor, Nilson Brito, inclusive eu também na parte da gestão da emoção para esse tipo de operação no desenvolvimento do trader. Legal? Fazer uma mentoria no YOLO Smart você vai sair top e essas mesmas análises que você aprende para o mercado cambial também são aplicáveis para o mercado de ações.
E depois tem também a questão dos fundos imobiliários, mas eu vou deixar para falar com mais calma na nossa próxima aula sobre os investimentos e o caminho para o R$1 milhão. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula sobre economia, contextualizado, entendido mais ou menos como é que funciona essa pegada do mercado e as discussões que as pessoas têm que muitas vezes são tolas. E quero dizer também para você, logo que eu postar, compartilhe essa aula com o maior número de pessoas, que eu sei que você quer ajudar as pessoas também e me ajudar a compartilhar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Quero construir autoridade a longo prazo para lá na frente fazer um lançamento e levantar bastante dinheiro também e contribuir com a vida de mais pessoas. Beijo no seu coração, bom descanso, boa noite, fique com Deus e conto com você na próxima segunda-feira às 18 horas. Tchau!